terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Primeiramente, indago aos eminentes colegas se tem alguma comunicação a ser feita. Sim, presidente. No último dia 22 foi aniversário da nossa colega desembargadora Thaisa Macena de Lima e nós, na última sessão, esquecemos de registrar. E no próximo dia 30, do desembargador Luiz Otávio Linhares Renault. Então, desejar aos dois muita saúde, paz, felicidades e requerendo oficiamento, por favor. Isso, com a nossa adesão, terminamos o oficiamento. Excelência, em nome pessoal e em nome da ordem, eu quero pedir a nossa adesão aí às homenagens aos professores e desembargadores. Então, também a adesão do Ministério Público e dos nobres advogados. Submeto aos colegas a aprovação da ata da sessão anterior. Alguma objeção? Não havendo, está aprovada. Agora, a secretária irá comunicar os processos que estão sendo adiados ou retirados de pauta. Processo a ser adiado, processo eletrônico, sala de sessão, relatora desembargadora Emília. Número 21 da pauta, RO 10.882-71-2017. Esse processo está na lista de sustentação oral. O 21 da pauta, RO 10.882-71. Esse adiado. Mais algum adiamento ou retirado? Por hora, não. Eu estou procurando aqui. Tinha um para ser sobrestado, porque está cuidando da OJ 394, mas eu devia ter separado aqui. Mas ele está inscrito para sustentação, não, né? Então, no devido momento, nós apreciaremos. Tá bem. Ótimo. Então, agora vamos começar com as sustentações orais à distância dos processos eletrônicos. Processo da sala de sessão. Relatora, desembargadora Camila. Segundo votante, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton. Número 12 da pauta, RO 10.573-25-2018. Está presente no foro de Varginha, Dr. Gustavo Chalfon. Sim, estou presente. Pelo reclamado recorrido. 12 da pauta, RO 10.573. Como vota a doutora Camila? Conheço o recurso ordinário interposto pela autora. No mérito, nego provimento ao apelo. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Gustavo Oliveira Chalfon. Excelentíssimo presidente, indago-lhe se há alguma divergência e se Vossa Excelência me permite usar da palavra em caso da divergência. Sim. Alguma divergência? Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Muito obrigado. Seguinte. Próximo processo na sala de sessão, relator, desembargador Bozon. Segundo votante, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Emília. Número 8 da pauta, RO 10.165-42-2017. É de Juiz de Fora. Como vota o doutor Bozon? Só um instantinho, doutor Milton, a conexão ainda não foi feita. Desculpa. Está desconectado. Isso sempre acontece nos processos do Bozon. É porque Juiz de Fora é internacional. A conexão é mais terra lenta. da doutora Emília. Não é minha terra, não. Mas A conexão é se mais criar lá, lenta. Número 8 da pauta, RO 10.165-42-2017. Inscrito Dr. Guilherme Santos, pela reclamada recorrente. Está presente no foro de Juiz de Fora. Número 8 da pauta. Agora sim, doutor Bozon, como vota? Conheço dos recursos e nego-lhes provimento. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Guilherme Nogueira Santos. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimenta esta douta mesa julgadora, ilustre representante do Ministério Público do Trabalho, ilustres colegas e servidores presentes, uma boa tarde. Excelência, no caso em apreço, a sentença de primeiro grau, ela declarou a nulidade de uma advertência que foi aplicada ao recorrido, que é maquinista, argumento de que o obreiro não teria praticado nenhuma conduta de insubordinação. O fato é, excelências, que o reclamante, como maquinista, como ressaltei, ele se apresentou ao trabalho
no dia 14/9/2016, para conduzir a locomotiva e não comunicou à sua coordenação que ele não tinha condições de executar a condução dessa locomotiva, mesmo tendo respondido positivamente a um questionário de fadiga que a empresa sempre submete os maquinistas a fazer esse teste. No aspecto, é importante salientar que a empresa ela conta com esse questionário de fadiga, onde o maquinista informa as suas condições físicas e psicológicas antes de iniciar o seu trabalho. E ao respondê-lo, o reclamante ele não tinha informado nenhuma condição que o impediria de iniciar a condução da locomotiva. Ocorre que no dia 14/9/2016 ele iniciou o seu trabalho e poucas horas depois ele solicitou a substituição à empresa por motivo de cansaço, agindo, portanto, contrariamente ao que ele havia informado. Veja que o reclamante, excelências, ele confessou em depoimento pessoal, abre aspas, que a ré exige comunicação pelo depoente quando não está em condições de trabalhar, que essa comunicação é um dever funcional, fecha aspas. Ou seja, se o reclamante ele não informou a sua ausência de condição física para conduzir a locomotiva e reconhece que esta comunicação é um dever funcional, ele confessa que não observou uma norma de segurança interna da empresa. Por isso, data máxima vênia, excelência, a sanção de advertência verbal aplicada a ele, a mais leve das sanções, é bom que se diga, atendeu todos os pressupostos fáticos e jurídicos para que fosse aplicada. Seria incabível, então, data máxima vênia, a sua anulação como procedeu o juízo de primeiro grau. E não se pode deixar de lado, excelências, que a conduta do reclamante implicou uma grave situação de risco presumido no transporte ferroviário. Uma composição como a que ele conduzia, ela tem aproximadamente 170 vagões, e um descarrilamento de uma máquina dessa magnitude poderia gerar um dano grave às comunidades situadas no entorno da via férrea. É por isso que é elevada a responsabilidade do maquinista em informar exatamente as suas condições físicas e psicológicas no questionário fornecido pela empresa. É por isso que correta a advertência aplicada ao autor, que não poderia ter sido anulada. Em suma, é a sustentação. Eu reitero os demais aspectos do recurso ordinário e peço pelo seu integral provimento. Muito obrigado e boa tarde a todos. Doutor Bozão. Presidente, o cansaço não tem hora para bater, né? É razoável supor que, ao preencher o documento, ele ainda não se sentisse cansado. De repente, bateu o cansaço, ele prudentemente comunicou o cansaço e houve a substituição, e o dano imaginado pela defesa não ocorreu, de modo que eu mantenho a decisão. Eu acompanho Vossa Excelência destacando também que não há que se fazer declaração de fato negativo. Como vota a doutora Emília? Acompanho integralmente. Então, unanimidade, assim se profere o resultado. Obrigado, excelência, boa tarde. Próximo processo é um processo físico. Falta física. De Uberlândia. Qual é? Número 3 da pauta, RO 896/2014-011, relator desembargador Bozon, revisor desembargador Milton, terceira votante, desembargadora Emília. Está presente no foro de Uberlândia, doutor Guilherme Dias, pelo recorrente. Número 3 da pauta física. Como vota, doutor Bozon? Eu conheço do recurso, no mérito dou-lhe provimento parcial para limitar o reconhecimento de vínculo de emprego com o primeiro reclamado, Bradesco Alto, ao período mediado entre 6 de agosto de 2011 a 28 de janeiro de 2013, e determinar o pagamento das verbas rescisórias correlatas pelos recorrentes solidariamente. Acolher a prescrição total apenas para afastar a responsabilidade dos recorrentes pelas parcelas relativas ao contrato com Edilima Master e fixar que o reflexo das comissões em repouso observará a OJ 394. É aí que está a OJ 394, está vendo? Conceda a palavra ao eminente advogado doutor Guilherme Marques Dias. Boa tarde, excelência. Boa tarde a todos os presentes. Nós entendemos,
com todo respeito, de forma diferente. Pedimos a reforma da sentença para declarar, né, e reconhecer que houve, sim, uma terceirização no presente caso. O que ocorre é que a reclamante foi funcionária, né, foi contratada pela Edilima Master, que era uma empresa de corretora de seguros. Ela fazia a venda, né, de seguros, esses produtos, né, relacionados nas agências do banco reclamado, inclusive se valendo da inscrição de SUSEP da empresa. Ela, inclusive, confessa que ela era preposta da Edilima. As testemunhas ouvidas a arrogo também do banco reclamado demonstram que não havia controle de jornada dela, que, por exemplo, ela não estava subsumida ao gerente geral da agência, ela não tinha controle de jornada e não recebia ordens diretas nem mesmo pelo corretor master do Banco Bradesco. Então, assim, o que ocorreu, na verdade, foi um procedimento, né, uma questão de terceirização. E que agora, com as recentes alterações, inclusive com o entendimento do Supremo, é legal. Então, a gente pede a aplicação do novo entendimento do Supremo para anular o vínculo deferido e reformar a sentença a qual. Doutor Bozon? Esse período com a Edilima, presidente, foi declarado prescrito em relação ao Grupo Bradesco, né? O que restou foi o período em que ele prestou serviços diretamente através da Bradesco Auto Ré. E eu condenei o Bradesco solidariamente, não por ilicitude de terceirização, mas porque essas duas empresas formam, evidentemente, um grupo econômico. Então, eu mantenho meu voto. Eu acompanho Vossa Excelência. Com voto a doutora Emília. Então, sem unanimidade, se proclama o resultado. Uma boa tarde. Obrigado, Excelência. Seguinte. Sim. Sala de sessão, relatora desembargadora. Processo eletrônico. Sala de sessão, relatora desembargadora Camila. Segundo votante, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton. Preferência regimental. Processo número 1 da pauta, RO 10.022-19-2017. Está presente doutora Ana Luísa Teixeira, pela reclamada recorrente. Número 1, RO 10.022-19. Como vota a doutora Camila? Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes. Preliminarmente, acolho o cerceamento do direito de defesa para anular a sentença de origem e determinar o retorno dos autos para a reabertura da instrução processual, oportunizando a oitiva das testemunhas da reclamada, devendo ser proferido do novo julgamento, como se entender de direito. Restam prejudicados os pedidos de reforma do mérito da sentença, formulados pelo reclamante e pela reclamada. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Concedo a palavra à eminente advogada doutora Ana Luísa de Magalhães Teixeira. Boa tarde. Permitiria, Excelência, em caso de eventual divergência? Há divergência? Não. Da minha parte também não. Proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Boa tarde. Seguinte. Vamos voltar para o físico. É o que tem sustentação física. Físico? Retornando aos processos físicos. São menos. Primeiro processo, o número 18 da pauta, AP 2209-2013-023, relator desembargador Milton, revisora desembargadora Emília, terceira votante desembargadora Camila, número 18. Há 2 advogados inscritos, presente doutor Joaquim Pinheiro Filho e inscrito doutor Davidson Ferreira, está ausente. Então, presente doutor Joaquim, número 18. Conheço os agravos de petição interpostos pelas partes no mérito do nego desprovimento e fixo custas de execução pelo banco agravante no importe de R$ 44,26. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Joaquim, né? Joaquim. Doutor Joaquim. Nobres julgadores,
Boa tarde. O agravante, no caso do Sindicato dos Vigilantes de Minas, deixa claro. Excelência, queria primeiro saber se houve alguma divergência. Então, nós já estamos votando. O senhor está abrindo mão da sustentação. Não, tudo bem. O nosso agravo, está bem claro que o cálculo do perito ele foi decotado. O juiz de primeira instância entendeu que não foi decotado. Então, a turma também entende que esse cálculo não foi decotado, sendo que está claro em folhas, acho que 19 e 81, onde o perito decotou os cálculos das parcelas pagas pela reclamada antes dela fechar. Encerrou? Sim. Obrigado, boa tarde. Nós estamos mantendo a respeitável decisão agravada porque competia a executada comprovar nos autos que teria feito acordo com os substituídos em outros processos. Não havendo essa prova nos autos, é correta a conclusão no sentido de que eles ainda fazem parte da lide. Como vota a doutora Emília? Senhor presidente, esse processo, inclusive, o examinei com muito cuidado, até mesmo porque, aqui no caso, um dos agravantes, que é o Itaú, vem se batendo na tese de que 8 substituídos teriam feito acordo e teriam recebido, mas, na verdade, eu não detectei a documentação pertinente a 6 deles. Portanto, os 2 que foram excluídos e que foram mantidos a exclusão aqui no julgamento, eu entendo que realmente são os únicos que têm a documentação própria. Portanto, eu estou inteiramente de acordo com Vossa Excelência. Não vota a doutora Camila? Integralmente de acordo também, presidente. Então, assim se proclama o resultado da unanimidade. Excelência, pela ordem, o agravo ele não versa só sobre essas pessoas, que os pedidos são diferentes. É da decotação da parcela recebida. O senhor teve 10 minutos para falar, o senhor exauriu o que tinha a dizer, depois do julgamento é que o senhor vem acrescentar alguma coisa? Está julgado. Sim. Não foi Tudo bem, Excelência. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Número 17, AP 1498, 2014-007, relator desembargador Milton, revisora desembargadora Emília, terceira votante desembargadora Camila. Número 17, inscrito doutor Eduardo Vicente Amorim, ausente. Tem algum outro advogado inscrito? Não, né? Só isso. Há divergência? Não, presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Número 2, RO 709, 2012-059, relator desembargador Bozon, revisor desembargador Milton, terceira votante desembargadora Emília. Número 2, inscrito doutor Cláudio Augusto Nogueira, ausente. Há divergência? Não, da minha parte, não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 13, AP 484, 2015-184, relator desembargador Milton, revisora desembargadora Emília, terceira votante desembargadora Camila. Número 13, inscrito doutor Reinaldo Teixeira, está presente pela agravante. Número 13 da pauta. Rejeita a preliminar arguída, conheço o agravo de petição interposto pelo exequente, no mérito nego-lhe provimento. E concedo a palavra ao eminente advogado doutor Reinaldo Albert Passos Teixeira. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais membros dessa egrégia turma, essa é uma matéria que vem sendo discutida nessa egrégia turma e eu gostaria só de pontuar alguns aspectos sobre o agravo de petição que trata exclusivamente sobre a aplicação do índice de correção monetária IPCA. Essa turma vem decidindo, pelo que eu pude perceber, durante vários julgamentos, no sentido de que, quando a sentença é omissa com relação ao índice de correção monetária, como é o caso dos autos, se aplica-se o índice definido pelo TST
através da arguição de constitucionalidade 479 de 2011 e chancelada pelo Supremo Tribunal Federal. O agravante citou no seu agravo que aqui não era o caso, é o caso de aplicação da súmula 15 desse TRT, que fala que a correção monetária deve ser paga até o efetivo pagamento. Esse processo está em trâmite. Os cálculos realmente foram feitos antes de 2015, que é o marco para a aplicação desse índice. Ocorre que, como a situação do processo ainda está tramitando a execução, com pendência de atualização dos cálculos, o que se pede aqui, Excelências, é que se torne o índice de correção hoje vigente para efeitos da correção monetária através do IPCA. Nós citamos no corpo do nosso recurso, Excelência, o trecho da sentença de primeiro grau, que diz o seguinte em relação às parcelas. Abre aspas, as parcelas deferidas serão corrigidas a partir do vencimento da obrigação dos termos do artigo 459, parágrafo 1º da CLT e da súmula 381. Fecha aspas. Eu trouxe aqui, Excelências, e citei, inclusive, no corpo também do agravo, várias jurisprudências dessa turma, e trago aqui em mãos o agravo de petição de número 00111-2547-2014, de relatoria da ilustre desembargadora doutora Emília Facchini, datado agora de outubro de 2018, caso idêntico, na qual, sendo omisso o título executivo com relação ao índice e por segurança jurídica e fidelidade ao comando exequendo, deve ser aplicado, deve ser retificado os cálculos, né, para a utilização do PCAE a partir do dia 25/3/2015, mantida a incidência do TR no período anterior. O que se pede aqui, Excelência, com data vênia ao entendimento do ilustre relator, é que se siga justamente a jurisprudência dessa turma no caso concreto, tendo em vista que não existe no comando exequendo, de forma expressa, a aplicação da TR como índice de correção monetária. Obrigado. Doutora Emília, fez alguma observação? Não, senhor presidente. Aqui, no caso, Vossa Excelência bem acentuou que aqui a sentença já determinou a aplicação da TR. Então, não é aqueles casos em que ela é omissa. Com voto da doutora Camila. Integralmente de acordo com Vossa Excelência. Então, assim se decide a unanimidade. Obrigado. Boa tarde. Seguinte. Número 15, AP 1073, 2012, 018. Relator, desembargador Milton. Revisora, desembargadora Emília. Terceira votante, desembargadora Camila. Número 15. Presente, doutor Sócrates Palma, pelo agravado. 15, AP 1073. Conheço o agravo de petição interposto pela reclamada no mérito negro de provimento e concedo a palavra ao eminente advogado doutor Sócrates Balbino Palma. Excelência, pela ordem, foi negado provimento, isso? Sim. Há alguma divergência? Há divergência? Da minha parte, não, senhor presidente. Também da minha, não, presidente. Não. Então, muito obrigado. Então, está proclamado o resultado da unanimidade. Seguinte. 14, AP 594, 2010, 053. Relator, desembargador Milton. Revisora, desembargadora Emília. Terceira votante, desembargadora Camila. Número 14. Presente, doutora Júlia Eugênia Campos, pelo agravante. Número 14 da pauta. Conheço o agravo de petição interposto pela reclamada no mérito negro de provimento e fixo custas de execução pelo agravante no importe de R$ 44,26. E concedo a palavra à eminente advogada doutora Júlia Eugênia Cruz e Campos. Boa tarde, Excelências. Boa tarde. Trata-se de agravo de petição interposto em fase da decisão publicada em fase de execução, que determinou a manutenção da indisponibilidade do imóvel da agravante registrado no cartório de Itajubá. Excelências, nos presentes autos foi homologado acordo celebrado entre as partes e, devidamente intimadas, a União
deixou de apresentar qualquer manifestação que obstasse a validade do acordo e ainda que colocasse em prova os créditos que ela tinha decorrente desse acordo. De ofício, o juiz de primeiro grau entendeu por bem manter a indisponibilidade desse imóvel, por entender que os créditos os créditos da União não poderiam ser prejudicados. Acontece que o acordo ainda está em fase de cumprimento. Ele vai ser integralmente cumprido apenas em meados do ano que vem, de 2020. A empresa cumpre fielmente, mensalmente, o acordo, um acordo de valor muito representativo. Não houve nenhuma manifestação da União nesse sentido, ou seja, a execução vem acontecendo de ofício e se mostra extremamente gravosa para agravante, uma vez que o valor dos créditos da União, conforme cálculos periciais, gira em torno de R$100 mil e o valor do imóvel bem superior a isso. Considerando ainda o princípio da execução menos gravosa, requer a empresa o provimento do agravo de petição para que, reformada a decisão que manteve a disponibilidade do bem. A questão é que existe um princípio jurídico segundo o qual nemo plus juris adiarium transfere potestas quant ipsi habet. Ninguém pode transferir mais direitos do que possui. E, portanto, as partes não podiam negociar interesse público num acordo privado. Se existe crédito da União e a Constituição Judicial que grava o imóvel para garantia de execução a favor da União, não pode as partes pretender que, com um acordo, vá se liberar esse gravame sobre esse bem imóvel. Portanto, está certa a decisão agravada. Com voto da doutora Emília. Inclusive, o juízo da execução deu oportunidade para apresentar outros bens para liberar esse, né? Isso, também. E ela não apresentou. Então, realmente, eu estou inteiramente de acordo com Vossa Excelência. Sim, pelos mesmos motivos, inteiramente de acordo com Vossa Excelência. Então, assim se proclama o resultado da unanimidade. Boa tarde. Obrigada. Seguinte. 4 da pauta. ROPS 393, 2014-018. Relator, desembargador Bozon. Segundo votante, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Emília. Número 4. Presente, doutora Rosane Alves, pelo primeiro recorrido. Primeira recorrida. Com voto da doutora Camila. Não sou eu, presidente. Eu estou dando provimento ao recurso para julgar improcedente a reclamação, adiantando, antes que venham reclamações, sim, que eu estou seguindo a jurisprudência do Supremo, eu não posso fazer nada. Conceda a palavra à eminente advogada doutora Rosane Ferreira Pinto Alves. Boa tarde, ínclitos julgadores. A reclamante apresenta um pedido de renúncia quanto ao direito que se funda a ação em face da reclamada alma viva. Com isso, tal renúncia implicará na perda do objeto do recurso interposto por ela, com o consequente trânsito em julgado em face da reclamada TIM. É oportuno salientar que não há necessidade de anuência das reclamadas, vez que trata-se de renúncia e não desistência. Cumpre observar ainda que não se trata de renúncia aos direitos trabalhistas reconhecidos judicialmente à reclamante, pois foi declarada a formação de relação de emprego diretamente com o tomador, o qual integrou a relação processual e, quanto a ele, o feito prossegue normalmente. Diante do exposto, requer a homologação do pedido de renúncia quanto à recorrente alma viva. Doutor Bozon? Eu voto pelo indeferimento da renúncia, porque ela foi feita depois de proclamado o meu voto no sentido da improcedência da reclamação. Não veio a tempo, eu também acompanho Vossa Excelência. Doutora Emília? Eu não voto. Então, a unanimidade... Tem que assim, ser certificado, presidente. Que da tribuna foi renunciado o direito de ação em relação à reclamada alma viva e que foi indeferido. Deferida porque eu queria até ver os autos. Me empresta. Por intempestividade. Porque
Preclusão temporal. Formalizada após a oitiva do voto do relator. Só quero conferir se havia poderes também para renunciar, né? E também por falta de poderes na procuração de folhas 47. Então, assim se profere o resultado da unanimidade. Boa tarde. Ok, obrigado. Boa tarde. Agora, voltamos aos processos eletrônicos, sustentação oral. Sala de sessão. Relatora, desembargadora Emília. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Número 7 da pauta, AP 10.354, 78/2018. Inscrito, doutor Cristiano Penzin. Pauta física? Eletrônica. Da minha pauta, né? Sala, doutora Emília. doutora Emília. Ah, tá. É o 7 da sustentação, doutora Emília. Sim. Ah, desculpa. Doutor Cristiano Penzin está? A divergência? Bem registrado, Emília? Não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Processo seguinte. Número 8, RO 10.373, 68/2018. Está presente doutora Vanessa Tofalini, pelo reclamante recorrente. 8, RO 10.373. Com voto a doutora Emília. Eu estou conhecendo dos recursos. No mérito, dou parcial provimento ao apelo da reclamada para excluir a condenação às horas extras decorrentes de intervalo entre a jornada e reflexos, bem como para afastar a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor. Nego provimento ao apelo do reclamante, mantido o valor da condenação, porque ainda é compatível. Concedo a palavra à eminente advogada doutora Vanessa Cacheta Alves Tofalini. Boa tarde a todos. Eu gostaria de me resguardar em caso de divergência. Há divergência? Não, presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Obrigada. Boa tarde. Número 5, RO 10.245, 51/2016. Presente, doutor Sérgio Fernando Tavares, pelo reclamante recorrente. Número 5, RO 10.245. Como vota a doutora Emília? Eu estou rejeitando a preliminar de inadmissibilidade do apelo, que veio suscitado em contrarrazões, e conheço do recurso. E, no mérito, nego-lhe provimento. Concedo a palavra ao eminente advogado doutor Sérgio Fernando Pereira de Pinho Tavares. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente dessa igreja turma, senhoras desembargadores, senhor desembargador que acompanha, ilustre representante do Ministério Público, senhora secretária e caros colegas aqui presentes. O nosso recurso tem alguns itens. Eu vou começar pela questão das horas extras, dividida em 3 subitens. Primeiro, os excessos diários e semanais. O juiz Acó entendeu, por improceder o pedido, ao argumento de que o autor não teria apontado a existência de horas laboradas e não pagas. Na realidade, o autor fez esse apontamento quando da impugnação da defesa de documentos, está as folhas 948 do PDF, e onde ele apontou, naquela ocasião, um dia onde o labor foi de 4h20 da manhã às 8h12 da noite. Bem, para demonstrar de forma ainda mais clara a existência desse sobrelabor, nós apontamos aqui, fizemos um quadro relativo a 2 meses, onde nós apuramos dia a dia. Foi o mês de abril de 2012 e o mês de dezembro de 2013. Apontamos as jornadas dia a dia, horário de início, horário de término, e as folhas do PDF onde se encontram as diárias, onde era anotado a jornada do autor, e constatamos que nos recibos respectivos não há pagamento de qualquer hora extra. Então, data máxima vênia, e respeitosamente o entendimento da eminente desembargadora relatora, as diárias onde se
controlava o horário de trabalho do autor, onde era anotado o horário onde ele iniciava e terminava cada viagem, elas demonstram, sim, a existência de grande número de horas extras laboradas. E não há pagamento nem há compensação, porque esse levantamento feito ao longo do tempo deixa isso de forma clara. Com relação à questão do intervalo, da mesma forma, o juiz Acó entendeu que caberia ao autor demonstrar que havia determinação da empregadora para que ele não gozasse o intervalo. Data máxima vênia, não havendo anotação dos intervalos nos documentos que eram utilizados como controle de jornada, nós entendemos que o ônus da prova seria da reclamada, e prova nenhuma foi feita nesse sentido. E com relação a também não observância do intervalo previsto no artigo 235-C, nós fizemos o apontamento de, por exemplo, em 3 oportunidades. No dia 3/12 de 2013, o reclamante finalizou a jornada às 23h55, tá, as folhas 214. E no dia seguinte, as folhas 215, ele iniciou às 5h30 da manhã. No dia 13 de dezembro, também de 2013, ele finalizou às 23h10, tá, aí as folhas 228. E no dia seguinte, folhas 229, iniciou às 5h30 da manhã. No dia 10 de março de 2014, também, da mesma forma, finalizou às 23h10, tá, as folhas 411. Iniciou no dia seguinte, às 5h30 da manhã, tá, na folha 412. Então, repito, data máxima vendo do entendimento esposado pela eminente relatora, nós entendemos que a questão é matemática e está mais do que demonstrado que que o reclamante trabalhava em horas extras e não as recebia. Com relação ao adicional noturno, também, um outro tópico do nosso recurso, novamente nós apontamos a existência das diferenças. Analisando o quadro que nós apontamos referente a abril de 2012, uma simples análise demonstra que ele trabalhou por quase 18 horas noturnas, e no recibo de pagamento respectivo ele recebe pouco mais de 13. Então, também há diferenças, e essas são matemáticas. Por tudo isso, nós entendemos, com a máxima vênia, que a sentença Acó deveria ser reformada para deferimento das horas extras, do adicional noturno, e, inclusive, manifestação com relação à responsabilidade subsidiária da segunda e terceira reclamadas, que, em função do resultado improcedente, o juiz Acó não apreciou, mas que a revelia da segunda reclamada, a confissão do preposto da terceira reclamada, que diz que não sabe informar qual que foi, quando é que o reclamante prestou serviço à empresa, e, além disso, a confissão do primeiro reclamado, que diz que a empresa para a qual o reclamante prestava serviço consta da parte diária, e que o reclamante prestou serviço para a segunda e para a terceira reclamadas, e que isso consta da parte diária. Então, além da prova da confissão e revelia, tem a prova documental que prova a prestação de serviço para a segunda e terceira. Então, em havendo o provimento nos tópicos de horas extras e adicional noturno, que a turma também se manifeste com relação à responsabilidade subsidiária. Justiça. Doutor Emília? Presidente, eu vou pedir vista. Sim. Adiado, então, para a semana... Para a próxima sessão. Então, fica adiado para a próxima sessão, doutor. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Processo, o seguinte, o 21 foi adiado, e agora o 33 da pauta, RO 11.344-08-2017. Presente, doutora Poliana Bicalho, pela reclamada recorrente. 33, RO 11.344. Como vota a doutora Emília? Eu estou conhecendo os recursos. No mérito, dou provimento parcial ao apelo do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento do adicional noturno sobre as horas trabalhadas após as 5 horas, em prorrogação de turno noturno, com reflexos em repousos, feriados, 13º, férias mais 1/3, horas extras quitadas e FGTS mais 40%. Excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, do reclamante, evidente. Determinar que os honorários periciais a cargo do reclamante, fixados em R$ 1.000, sejam pagos na forma prevista da Resolução 66/2010 do CSJT. Dou provimento parcial ao recurso da reclamada para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Determinar na apuração de diferenças de adicional noturno a dedução das horas quitadas sob a rubrica horas extras
FER 100% NOT. Eleva o valor da condenação para R$ 15.000, com custas de 300 pela reclamada. É como voto, senhor presidente. Concedo a palavra à eminente advogada doutora Poliana Nogueira Cação Coul-Bicalho. Eu gostaria de dar uma boa tarde a todos os excelentíssimos componentes dessa turma. Com todas as vênias, eu vou pedir vênia, né, para que o voto da ilustre relatora não seja seguido nesse aspecto da reforma com relação ao adicional noturno. E vou pontuar de forma bem breve e objetiva o motivo, porque entendemos que não é devido. O reclamante aqui em tela, ele, obviamente, quando eu ler todo o acórdão, vou entender melhor os fundamentos, então vou pontuar aqui o que eu possa ter sido um dos fundamentos. Ele não pode ser enquadrado como trabalhador rural. Isso é uma questão que ficou bem definida na sentença e pela qual a gente pede seja mantida, né? O enquadramento sindical do reclamante é enquadramento preponderante da empresa, que é a de indústria. Nesse primeiro ponto, observada essa questão do enquadramento sindical do autor, e não sendo ele um trabalhador rural, a hora noturna dele, o adicional noturno dele, a hora fixa noturna dele a ser observada é no período compreendido entre 22 horas e 5 horas da manhã. Essa questão está toda registrada ali nos cartões de pontos juntados aos autos, que, inclusive, foram validados pela juíza de primeira instância de forma muito correta, né? Foi dada, inclusive, oportunidade ao reclamante para que ele juntasse os supostos cartões de ponto manuais que ele anotava de próprio punho e que ele dizia que eram os verídicos, né? Falando que os eletrônicos não estavam compatíveis com a sua real jornada. Esses pontos manuais que o reclamante disse em audiência que supostamente possuía sob sua guarda não foram juntados aos autos. Então, validou-se corretamente os cartões de pontos eletrônicos como registro veraz e verdadeiro da jornada laboral do autor. Nesses cartões de ponto, há o registro correto do período noturno que ele trabalhava. E ele não trabalhava durante todo o período noturno. E o período noturno para o qual ele trabalhava foi corretamente pago adicional de forma ali proporcional ao tempo em que ele esteve trabalhando nesse período compreendido entre 22 horas e 5 horas da manhã. Então, nesses aspectos, pede vênia reclamada para pedir que o voto da ilustre relatora não seja seguido pelos demais, que seja reavaliada essa questão e que seja mantida a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o adicional noturno, as diferenças do adicional noturno nesse aspecto, né? Porque a diferença que foi dada em primeira instância, que também seria motivo aqui da nossa sustentação, foi acolhida pela ilustre relatora, com o qual a gente concorda que foram as diferenças dos feriados, que não havia sido observado pela juíza sentenciante. É nesse aspecto que eu gostaria de ressaltar. Agradeço a oportunidade da palavra. Doutora Emília? Aqui, senhor presidente, a doutora esclareceu bem e realmente está sendo dado um provimento parcial para que seja compensada, que sejam deduzidas as horas quitadas, né, de 100% que eram pagas nos feriados, mas acontece que aqui eu apurei, inclusive eu faço aqui um demonstrativo da apuração das horas que sobejavam às 5 horas da manhã, portanto, consideradas também hora noturna e que, pelas quais eu determinei o pagamento. E, com relação ao enquadramento sindical, isso consta no recurso do reclamante, isso não foi alterado. Ele é enquadrado como industriário. Okay. É apenas para esclarecer, doutora. Como vota a doutora Camila? Integralmente de acordo com a eminente relatora. Doutor Bozão? Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. 37, RO 11.873, 72, 2016. Inscrita, doutora Isabel Silva, ausente.
Há divergência? Não, presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Sala de sessão, relatora desembargadora Camila, segundo votante, desembargador Bozon, terceiro votante, desembargador Milton. Número 25 da pauta, RO 11.281/97/2017. Presente, doutor Renato Perim, pelo reclamante recorrente. 25, RO 11.281. Como vota a doutora Camila? Conheço o recurso ordinário interposto por Luciano Ferreira Fernandes. E, no mérito, dou provimento ao apelo para 1. Conceder ao reclamante o benefício da justiça gratuita, facultando-lhe requerer a restituição do valor das custas quitadas junto ao órgão arrecadador. 2. Pronunciar a prescrição trintenária do FGTS em vez da quinquenal. 3. Reconhecer o vínculo de emprego existente entre o reclamante e reclamada. A fim de se evitar a supressão de instância, determina o retorno dos autos à origem para a prolação de nova sentença, desta feita apreciando os pedidos à luz da caracterização do vínculo empregatício. O voto atende o vosso cliente, doutor? Sim, gostaria de ressalvar a possibilidade de sustentação em caso de divergência, excelências. Há divergência? Da minha Não. parte, não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Muito obrigado. Boa tarde. 27, RO 11.421/33/2017. Há 2 advogados inscritos. Presente, doutora Luciane Camargos, pela reclamada recorrente. E também inscrito, mas ausente, doutor Estevão Malê, pelas reclamadas recorrentes. 27, RO 11.421. Como vota a doutora Camila? Conheço do recurso ordinário interposto por Tiago de Souza de Luca e do recurso adesivo interposto por Uber do Brasil Tecnologia, Uber Internacional e Uber Holding, rejeitando as arguições de não conhecimento dos apelos das partes. Preliminarmente, rejeito a arguição de competência material da Justiça do Trabalho e, no mérito, nego o provimento. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Conceda a palavra à eminente advogada doutora Luciane Alves Camargos. Boa tarde a todos os presentes, vossas excelências. A reclamada vem sustentar suas contrarrazões de recurso para a manutenção da sentença de piso, que acertadamente entendeu por julgar improcedentes os pedidos. A sentença teve como fundamento especialmente a prova oral produzida e o depoimento pessoal do reclamante. Eu gostaria de ressaltar algumas questões que foram confirmadas pelo próprio reclamante. Ele confirma que se cadastrou no site, fez um cadastramento online. Sim. Os demais vão acompanhar? Sim, sim. Mas eu sempre sou voto divergente, eu quero ver o que a doutora tem a dizer. Pode prosseguir. Agradeço. O reclamante confirmou que fez um cadastramento online, que não foi submetido a entrevistas ou testes, tampouco a qualquer treinamento. Ele asseverou que é obrigatório ler os termos de uso da plataforma, né, antes de fazer a primeira utilização do aplicativo. Confirmou que não tinha horários pré-estabelecidos, podia começar e terminar o labor na hora que quisesse. Confirmou textualmente que não havia fiscalização da reclamada. Chegou a confirmar, inclusive, que utilizava outras plataformas concorrentes. E, por fim, assumiu que ele próprio arcava com os custos, né, os riscos da atividade, o que retira dele a figura de empregado. Então, ausentes os requisitos do artigo 2º e 3º da CLT, a reclamada requer que seja mantida a sentença, né, que os demais acompanhem o voto da ilustre relatora. Eu sou voto vencido, doutor Bozon. Eu estou com a relatora. Isso, então proclamo o resultado por maioria, ficando vencido o terceiro votante. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Número 8, RO 10.286/71/2018. Inscrito, doutor José Caldeira Neto. Ausente. Há divergência? Só um minuto, presidente. Contribuição sindical. Não, não há, não, presidente. Então, eu também não tenho. Proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Número 30, RO 11.569/87/2017. Inscrito, doutor Rafael Oliveira. Ausente. Não, presente, desculpa.
Número 30 da pauta, RO 11, 569,87. 30 de quem? Da doutora Camila? Doutora, sim. Fez a inscrição Camila. agora? Não, fez um pouquinho antes da sessão, fez de manhã. Tá. Como vota a doutora Camila? Só um instantinho, eu não estava na... Todo caso, está negando o provimento. Não. Deixa eu achar ele aqui. É que não estava na ordem, né? 30, né? 30. E qual que é o outro depois do 30? Depois é 29. Conheço o recurso ordinário interposto por Ligiane Aparecida da Silva de Faria. No mérito, nego o provimento ao apelo. Concedo a palavra eminente ao advogado. Se você está negando o provimento ao recurso da reclamante, eu me reservo no direito caso haja alguma divergência. Não. Da minha parte também não, proclamo o resultado da unanimidade. Muito Seguinte. obrigado. Então, boa tarde. Boa tarde. 29 da pauta, RO 11.567, 26/2017. Está presente o Dr. Kleber Carvalho, pelo reclamante recorrido. Número 29 da pauta, RO 11.567. Como vota a doutora Camila? Conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada Caixa Econômica Federal. Preliminarmente, acolho a arguição de litispendência, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 5º do CPC, e decoto da condenação ao pagamento de honorários assistenciais. Invertidos os ônus da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais no importe de R$1.000, face ao valor dado à causa de R$50.000, isento em razão da concessão da justiça gratuita. Faculta-se a reclamada requerer a devolução das custas quitadas junto ao órgão próprio de arrecadação após o trânsito em julgado desta decisão. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Concedo a palavra ao eminente advogado doutor Kleber. Senhor presidente, senhora relatora, em nome de quem peço licença e cumprimento dos demais presentes, data vênia da proposta de voto encaminhada pela ilustre relatora, aqui eu sustento pelo recorrido, que é o reclamante nessa ação, e, sob a nossa ótica, não seria a hipótese, nesse caso, de litispendência. Realmente, o banco arguiu essa tese, né, de litispendência em relação ao pedido de condenação da hora extra além da sexta hora. O douto juízo de primeiro grau rejeitou essa preliminar trazida na contestação do banco, julgou procedentes os pedidos e condenou a hora extra além da sexta. Então, o que pretende aqui o reclamante é que a proposta de voto encaminhada pela ilustre relatora, data máxima vênia, não seja concordada pelos demais votantes do processo. Doutora Camila. Do cotejo das duas ações, é possível se verificar as mesmas partes, fatos e objetos, havendo variação apenas dos argumentos dos quais se vale o autor para se alcançar o provimento judicial almejado. Esse é um posicionamento da nossa turma, inclusive em caso semelhante, eu menciono um acórdão de relatoria de Vossa Excelência, do desembargador Milton. Então, eu mantenho minha proposta de voto. Como vota o doutor Bozon? O advogado falou, mas não mostrou onde que estaria a diferença entre as duas causas. Então, eu acompanho a relatora. Eu também acompanho e assim fica decidido a unanimidade. Uma boa tarde. Muito obrigado e bom trabalho. Processo seguinte. Agora, sala de sessão, relator desembargador Bozon, segundo votante, desembargador Milton, terceira votante, desembargadora Emília. Não tem um meu? Número 8. O 10286? Quem pediu Esse já foi, doutora. Quem está no Foi? Doutor Tiago Luz. Já foi. Beleza, obrigada. O 8 foi, doutora. Mas nós não podemos interromper o julgamento assim, porque o advogado saiu. Então, chama o seguinte. Número 15, ROPS 10.521-92-2018. Presente, doutor Tomé Pereira Filho, pelo recorrente. Número 15, ROPS 10.521. Como vota o doutor Bozon? Conheço do recurso, salvo quanto à matéria compensação de valores de multa de trânsito por supostas infrações praticadas pelo autor
vez que não apreciada em sentença, que não foi provocada por embargos declaratórios, preclusa a matéria e, no mais, nega o provimento ao recurso, mantida a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Concedo a palavra ao eminente advogado doutor Tomé Pereira Filho. Excelentíssimo senhor presidente, professor de quem peço vem para comentar os nobres integrantes dessa igreja turma, servidores e colegas advogados. Bom, a questão aqui, excelência, pauta no intuito da força probante que o juiz de sentença deu e cujo relator agora o acompanha, com relação a uma suposta confissão do reclamado em relação ao período em que é reclamado na inicial para o reconhecimento do vínculo de emprego. Com todas as vênias, a proposta de voto do eminente relator, gostaria de propor aqui uma reflexão com relação a que peso tem as palavras feitas em audiência ou relatadas em audiências pelo reclamado e o restante do conjunto probatório, se são suficientes para o reconhecimento do vínculo. Pois bem, o reclamante alega que foi admitido em fevereiro de 2018 para trabalhar como motorista, fazendo, em média, 3 viagens por mês, e que para cada viagem ele permanecia nas feiras de artesanato, em média, 12 dias. Ele chegava na feira, conduzia o veículo, e lá permanecia por 12 dias e simplesmente estacionava o veículo e não fazia mais nada. Ficava apenas aguardando o término da feira para retornar com o caminhão. Isso é relato do próprio reclamante em seu depoimento. O mesmo foi constatado pelo perito que colheu esse depoimento para efeito de apuração da perícia. Foi narrado também que fazia, em média, 3 viagens por mês. Portanto, com base no relato do reclamante, ele fazia 3 viagens por mês, permanecendo em cada dessas viagens por cerca de 12 dias. Nos estados de São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, etc. Pois bem, a única testemunha, o relato do reclamado foi no intuito de que, de fato, o reclamante prestou serviços para o reclamado, eventualmente realizando, em média, 2 viagens por mês, apenas conduziu o veículo para determinada feira e, às vezes, nem lá retornava, porque ele pagava a passagem, voltava para casa. E essas viagens eram pagas logo no retorno dessas viagens. Isso foi o relatório do reclamado. E trabalhou até outubro, quando não mais precisou, porque entendia o reclamado que as vendas diminuíram e o reclamado também é motorista. O reclamado é um artesão e ele faz esse transporte em um caminhão que tem quase 30 anos de uso, porque os 2 filhos também são artesãos, para levar esse material para essas feiras. Agora vamos ver o depoimento da testemunha do reclamante. Testemunha do reclamante, não do reclamado. Por isso, o reclamado entendia que, com a devida vênia, não precisava nem produzir prova com as suas testemunhas. A testemunha relatou que guardava um caminhão de uma outra empresa numa garagem, e nessa mesma garagem havia outros veículos que ali eram guardados. E que nessa garagem encontrava com o reclamante 2 vezes por semana. Uma no meio da semana e outra sempre aos sábados. E que nesse encontro via o reclamante com o caminhão. Indagado como era, se ele conhecia o reclamado, ele disse que não, porque essas informações foram dadas pelo reclamante. Então, ou seja, ele não conhecia o reclamado, hora recorrente, ele não soube dizer nada a respeito do contrato. Essas informações foram dadas pelo reclamante. E quando indagado como era esse caminhão, ele relatou que o caminhão era vermelho. As fotos trazidas pelo reclamante na inicial demonstram que o caminhão e o baú eram brancos. Corroborando com essa contradição absurda entre o depoimento do reclamante e de sua própria testemunha, porque não era crível que ele estivesse viajando em viagens que duravam em torno de 12 dias, levava o caminhão e lá permanecia na feira, dentro do shopping, aguardando o retorno da feira, ao final dos 12 dias ele retornava, numa média apenas 3 vezes por mês, mas ele era visto 2 vezes em Belo Horizonte, numa garagem, com um caminhão que nem tinha a cor do caminhão do reclamado. Para que isso demonstre ainda mais essa contradição absurda,
houve um deslize, como diz, um derrapão no depoimento, um palavreado mais grosso, do reclamante, quando ele diz que no mesmo período que ele prestou serviço para o reclamado, ele também tinha um caminhão, que ele também fazia transporte. E depois ele retifica, ele fez essa declaração de forma explícita, e depois ele retifica. Não foi no período que eu trabalhei para ele. Ora, só pode ser esse tal desse caminhão vermelho, que estava numa garagem, cuja testemunha do reclamante falou que nunca viu o reclamado ali, mas que, pelo contrário, viu o reclamante 2 vezes por semana. Só se o reclamante fosse tivesse 2 lugares ao mesmo tempo. Não é crível que o reclamante relata que fazia 3 viagens, em média, por mês, lá permanecendo em cada viagem 12 dias dentro do shopping. Chegava, estacionava o veículo, aguardava o término da feira e voltava. Não tem sentido com a devida vênia. Outras questões foram ditas nesse processo. Foram juntadas algumas multas que ocorreram nesse período e algumas multas o reclamante falou que não era dele. Então, de quem era? Quem estava conduzindo o veículo? Não podia ser o reclamante. Na defesa, o reclamado deixa claro que também é motorista de caminhão, que ele também fazia essa condução do caminhão, que o reclamante era chamado eventualmente, por alguma impossibilidade do reclamado não poder fazer essa viagem. Né? Outra questão que sou despropositado, no universo aí de 3 viagens por mês, durante 10 meses alegado pelo reclamante, né, foram juntados apenas 9 tacógrafos, algum deles em branco. Outra questão que é absurda, que demonstra a inverdade do reclamante, é que foi juntado pela reclamada um aviso de sinistro em abril de 2018, em que apenas no final de abril de 2018 foi autorizado o conserto. O veículo foi sinistrado, ele estava batido, ele não podia nem rodar. Então não poderia haver sequer, aquele veículo não transitou. Aquele veículo não transitou. Por todas essas contradições, pede encarecidamente ao ilustre relator que, diante de sua proposta de voto, seja revista a decisão, que seja analisadas as questões postas aqui da tribuna, ou, se assim não fizer, com a máxima vênia, que os demais votantes possam dar provimento ao apelo, reformando a decisão e julgando improcedente o reconhecimento do vínculo de emprego. É o que se pede. Doutor Bozon. Presidente, o advogado habilidosamente está fugindo do depoimento pessoal do reclamado. Está falando as testemunhas do reclamante mentiram. Mas o juiz se baseou na confissão do reclamado, não no que, eventualmente, as testemunhas do reclamante tenham dito. Né? O que o reclamado admitiu já era suficiente ao reconhecimento do vínculo. E eventualidade não tem a ver com continuidade. Né? Continuidade só se exige da empregada doméstica. Né? De modo que, sendo um serviço necessário ao desenvolvimento normal das atividades do empregador, há relação de emprego. E uma série de coisas. Pode ser que ele tivesse uma outra atividade com o caminhão dele, isso não prova nada. O fato do caminhão do reclamado com o qual o reclamante trabalhava estar sinistrado, mas aí é risco do empreendimento, o reclamante estava à disposição. Quer dizer, não abalou minha convicção de manutenção da sentença de primeiro grau. As suposições se aclareiam com o depoimento do preposto, né? Como diz o preceito de lei, a empresa se obriga pelas declarações que ele fizer. Eu acompanho Vossa Excelência. Doutor Emílio? Então, unanimidade, assim se proclama o resultado. Agradeço a atenção, boa tarde a todos. Número 52, AP 166.300, 03/2007. Presente, doutor Bento José Teixeira, pelo gravado, número 52, AP 166.300. Como vota, doutor Bozon? Um minuto, presidente.
Conheço do agravo e nego o provimento. Concedo a palavra ao eminente advogado doutor Bento José Ribeiro Araújo Teixeira. Presidente, diante da negativa, gostaria de saber se tem alguma oposição. Da minha parte, não. Também não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Muito obrigado. Doutor Bolzon, prazer revê-lo, viu? Um abraço. Uma boa tarde. Seguinte. Agora, sala de sessão. Relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceira votante, desembargadora Camila. Número 8 da pauta, RO 10.471-15-2017. Inscrito, doutor Alvimar Costa. Ausente. Há divergência? Não, senhor presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 33, RO 11.450-62-2016. Presente, doutor Alex Novaes, pelo reclamante recorrente. 33, RO 11.450. Conheço os recursos ordinários interpostos pela sexta reclamada, Angra Infra Fundo de Investimento, pela 10ª reclamada, Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, pela 8ª reclamada, Óleo e Gás Fundo de Investimento e pelo reclamante. No mérito, nego provimento aos recursos da sexta e 8ª reclamadas, dou provimento ao recurso da 10ª reclamada, Petrobras, para isentá-la da responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída e julgando quanto a ela improcedentes os pedidos formulados. E também dou provimento parcial ao recurso do reclamante para deferir-lhe os benefícios de justiça gratuita, mantendo o valor da condenação. E concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Alex Santana de Novaes. Senhor presidente, me permite aguardar eventual divergência? Há divergência? Da minha parte, não, senhor presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Boa Obrigado, tarde. excelência. Boa tarde a todos. Seguinte. Processo na sala de adiados. Processo. Número é o processo adiado RO 11.636-02-2017. Está presente Dr. Marco Antônio Freitas, pela reclamada recorrida, RO 11.636-02. Conheço o recurso ordinário interposto pela reclamante no mérito do nego de provimento e concedo a palavra ao eminente advogado doutor Marco Antônio Oliveira Freitas. Excelentíssimo senhor presidente, inicialmente eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência e todos os componentes dessa egrégia turma diante do pedido de adiamento que nós fizemos aqui. E eu gostaria, presidente, se existe algum voto divergente. Há divergência? Não, presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Obrigado, presidente. Boa tarde. Voltando à sala de sessão original, número 24 da pauta, ROPS 10.928, 62-2018, inscrita a doutora Fabrícia Rezende, ausente. Há divergência? Não, presidente. Então, proclamo o resultado da E é unanimidade. o John Lennon, você viu? Que era o John Lennon. Quê? Esse processo é do John Lennon. Ah, sim. E ele deu razão ou tirou a razão pro John? Ai, deixa eu ver. Ainda é escrito errado. Quê? John ainda é escrito errado. Agora aquele o John Lennon está escrito errado. Tá. Voltando à sala de sessão. Negou o provimento. Doutor. Você é a favor do Paul McCartney contra o John Lennon? Voltando à sala de sessão, relator Doutora, desembargador. já foi proclamado o resultado. Eu não ouvi, excelência. Então, da próxima vez, a senhora preste mais atenção. Só me desculpe, Já mas foi chamado e já foi não foi proferido o chamado, resultado. excelência. Não foi chamado. Foi falado que eu estava ausente e já foi proclamado o resultado. O senhor me desculpa, mas não foi apregoado. Então, a senhora recorra, use o recurso cabível, porque já está preclusa. Foi feito o pregão, já foi proclamado o resultado. Ponto. Excelência, poderia, por favor, por gentileza, falar novamente o resultado, porque realmente eu não escutei? O resultado já está no site eletrônico, porque o processo é eletrônico. Não houve divergência nenhuma em relação ao voto. E, portanto... Sim, mas foram dois recursos. Foi feito o pregão, a senhora ficou em silêncio, foi feito, Não, proferido o ausente, resultado. falaram que eu estava ausente, excelência. Por isso que eu não fui chamada à tribuna, o senhor me desculpe a franqueza, mas foi esse o acontecido. Determina a secretária chamar o processo seguinte. Obrigada. Processo
que ficou ainda pendente é na sala de sessão, relator desembargador Bozon, é o 41 da pauta, RO 11.420, 23/2015. Inscrito Dr. Tiago Musi, está ausente. Há divergência? Da minha parte, não, então proclamo o resultado da unanimidade. Processo Agora seguinte? tem inscrição feita na sala de sessão, processo físico. Sim, pode chamar. Processo 12 da pauta, RO 319, 2014-011, relator desembargador Milton, revisora desembargadora Emília, terceira votante desembargadora Camila. Número 12 da pauta, está presente doutor Antônio Carlos Metzger, pela recorrente. Número 12 da pauta. É o 319? 319? 319, é. 319. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes e, no mérito, dou provimento parcial a ambos para excluir da condenação o pagamento da gratificação especial no valor equivalente a 12 salários mensais devidos à época da dispensa. Também para determinar a utilização do IPCA-E como fator de correção monetária dos débitos trabalhistas reconhecidos na presente ação, a partir de 25 de março de 2015, mantida a incidência da TR para o período anterior. Também para condenar o reclamado ao pagamento dos reflexos da diferença salarial reconhecida na PLR e para incluir na condenação as diferenças salariais decorrentes da equiparação com os modelos Otávio Martins Ferreira e Cristina Maria Pereira da Silva, após a equiparação desse com o modelo Flávia Gomes Costa. As diferenças serão calculadas nos termos da ação 2328-23 de 2012, 503-114, com reflexos em aviso prévio, férias, mais um terço, 13º salário, horas extras e FGTS mais 40%, e mantém o valor da condenação por compatível. E conceda a palavra ao eminente advogado para sua sustentação. Boa tarde, Excelência, senhor presidente, demais julgadores. Vou começar aqui, Excelência, pedindo vênia, quanto à gratificação especial. A gratificação especial, por demais conhecida, paga pelo Santander, foi paga pelo Santander a diversos funcionários, tanto como gerentes ditos gerais, como gerentes operacionais, gerentes de relacionamento. A reclamante é uma funcionária bastante antiga de banco. E na época que ela saiu, ainda, porque essa gratificação especial, fazendo parênteses, foi paga aí até 2012, vamos dizer assim. E estava no período imprescrito, a ser embarcado só um minutinho, Excelência. Pelo período imprescrito, a ser embarcado pela ação da reclamante. Então, simplesmente, dentro do princípio da isonomia, que pede-se a divergência aí quanto a essa exclusão da gratificação especial da condenação do reclamado. O outro ponto que tem que ser abordado aqui, Excelência, porque, evidentemente, o reclamado quis causar no processo, dizendo que a reclamante recebeu R$3 milhões, né, ele faz uma preliminar, num processo de grade. Isso aí foi uma evidente litigância de má-fé do reclamado, porque, na época que ele fez o recurso, já tinha saído o resultado no TST, onde essa política de grade foi cassada. E o processo hoje está reduzido a menos de um terço do valor do qual o reclamante juntou os cálculos nos autos. E quanto um outro ponto aqui do processo que não foi dado provimento, do recurso ordinário da reclamante, o fato aí de se recorrer das horas extras. E eu queria pedir vênia para Vossa Excelência, o ilustre presidente da turma, para citar aqui um julgamento
o julgamento no processo 1875-2013, onde o reclamante é Hamilton Cavalheiro Vec e o reclamado Banco Santander. Nesse caso aqui, esse acórdão, vamos dizer assim, paradigma, Vossa Excelência, o senhor presidente, ele manteve as horas extras de uma função daquele reclamante idêntica à reclamante desses autos, ou seja, mesmas partes, né? Mesma função alegada pelo reclamado, e Vossa Excelência lavrou o seguinte voto naquele processo. No tocante ao cargo de confiança induzido, é dispensável para sua configuração, tal como previsto no artigo 622 da CLT, que o empregado detenha amplos poderes de mando, de representação e de decisão, obrigando-se em nome do empregador perante terceiros. E continua. Em que pese a súmula 287 do Colente TST, pacificar o entendimento de presunção do exercício do encargo de gestão para o gerente-geral de agência, com a aplicação do teor do artigo 62 da CLT, esta presunção é relativa, em admite prova em contrário, que, no nosso modesto entendimento, é o caso do reclamante que, como já dito, tinha o mesmo cargo, a mesma função, né, da reclamante nesse processo. Normalmente, considerando que, informado pelo princípio da primazia da realidade, despiciente ao direito do trabalho para sua aplicação, a denominação do cargo que fica caracterizada a exceção legal do artigo 2º do artigo 224 da CLT. Também não bastando o critério objetivo de recebimento de gratificação superior a 40% do cargo. O entendimento pacificado através da súmula 102, do Colente TST, é que a configuração ou não do exercício da função de confiança a que se refere o artigo 224, parágrafo 2º da CLT, depende da prova das reais atribuições do empregado, que, por analogia, também se aplica para os fins do artigo 62 da CLT, conforme analisado pelo meritíssimo juiz de primeiro grau. Vale sempre o contexto probatório em torno da apuração do exercício daquelas funções. No caso dos autos, pedindo mais uma vez, ficou provado, dos presentes autos, ficou provado que a reclamante ela era gerente geral comercial, né, e compartilhava as funções com o gerente operacional, ou seja, não havia autoridade máxima na agência, né, da presunção relativa à súmula 287. Então, o que se pede aí dentro disso que foi dito da tribuna, é uma reanálise das horas extras aí, porque realmente a reclamante era antiga de banco, inclusive para gratificação especial, e há entendimento do ilustre relator concedendo horas extras, nesse caso aí, do gerente comercial de agência. É o que se pede da tribuna. No tocante à gratificação especial, não restou provado nos autos que outros empregados dispensados na mesma época tenham recebido essa parcela. Ademais, entendo não ser o caso sequer de aplicar princípio de isonomia ou de discriminação, até porque, diante da reforma trabalhista, essa parcela teria natureza de prêmio e não integra a remuneração. Remanesce apenas uma questão aqui relativa à equiparação salarial, porque é uma divergência da doutora Camila, ou melhor, da doutora Emília. Não é minha, senhor presidente. É com relação à equiparação em cadeia, que em boa hora agora a Lei 13.467 veio vedar, mas aqui, no caso, o contrato é anterior ao advento da lei. Mas aqui eu estou apresentando uma divergência, respeitosamente, porque eu entendi que a sentença, ao indeferir esse pleito, ela caminhou muito bem, porque a própria autora, no entender do juízo de origem, e que eu também entendo da mesma forma, deveria ter provado a identidade de funções com esses paradigmas remotos. E ela não se desvencilhou desse ônus, ela sequer indicou na inicial o nome desses paradigmas. E isso impediu o reclamado
de exercer plenamente o seu direito de defesa. E eu acresceria ainda que essa equiparação em cadeia tem trazido distorções que nos preocupa, porque ela onera demais o reclamado e, aqui no caso, a prova não contribui para que seja acolhida essa pretensão. Portanto, eu peço vênia a Vossa Excelência, mas eu não deferiria essa parcela. Eu vou retirar de pauta para examinar melhor essa divergência. Então, quando for reincluído em pauta, o senhor será intimado novamente. Ok. As horas extras está superada a questão, Excelência? Nós estamos no meio de julgamento. Como? Nós estamos ainda no julgamento. Pois não, Excelência. Seguinte. Muito obrigado, Excelência. Boa tarde. Próximo é para assistir. O advogado está presente apenas para assistir. Processo físico, número 10 da pauta, RO 189, 2014, 134. Relator, desembargador Milton. Revisora, desembargadora Emília. Terceira votante, desembargadora Camila. Número 10 da pauta. Doutor Heron está presente para assistir. Conheço o recurso deposto pelo reclamante, no mérito, a fim de evitar a supressão de instância, determina o retorno dos autos à origem para apreciação da matéria referente ao adicional de risco de vida e reflexos em demais parcelas e julgamento, conforme entender de direito. E, portanto, a análise das demais questões fica prejudicada por hora. Há divergência? Então, proclamo o resultado da unanimidade. É o 10 da pauta? É o 10 da É pauta. o 10 físico, 10 físico. Ah, sim. Estou de acordo. Seguinte. Doutor Milton, de sustentação terminada. Então, vamos à pauta normal. A pauta eletrônica normal. Doutora Emília. Sala de sessão, relatora desembargadora Emília, segunda votante, desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon. A primeira divergência que eu identifico aqui, lançada